Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos muito sobre política, saúde, segurança e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no programa da hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. E comigo na bancada de toda terça, nosso parceiro Fábio Tárgera. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? Da hora hoje promete, hein? É isso, dividindo a bancada comigo, meu xará Gabriel Viana. Tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo certo, Fábio? Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa terça-feira. A gente já começa falando do nosso quadro, né? O Ceará em Alta, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre a capital Fortaleza através do nosso quadro com apoio da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Se vamos falar das praias de Fortaleza, nada melhor que começar pelo Marco Zero da cidade. Localizada no bairro mais antigo de Fortaleza, a Praia da Barra foi o local onde Vicente Pison, amigo de Cristóvão Colombo e de Pedro Álvares Cabral, desembarcou bem antes de Cabral chegar na Bahia. A Praia da Barra recebe as águas do Rio Ceará e leva esse nome por sua formação de barreiras de dunas fixas e arenosas. A Praia de Iracema é uma das mais famosas da cidade. A sua faixa de areia é muito indicada para aproveitar o finzinho de tarde com uma belíssima vista para o pôr do sol. Além de seus espigões mar adentro, um muito visitado é a Ponte dos Ingleses, ou popularmente conhecida como Ponte Metálica. A Praia de Iracema também é responsável por receber o tradicional Réveillon de Fortaleza, que todo ano ultrapassa 1 milhão de pessoas, sendo um dos maiores Réveillons do Brasil. Parada obrigatória, a Praia do Futuro possui uma faixa de areia clara e o mar com tons de azul e ótimas ondas, ideal para a prática esportiva. Na maré baixa, são formadas piscinas naturais, boa para brincar com as crianças e aproveitar a água. Na Praia do Futuro, o visitante encontra barracas instaladas ao longo de toda a sua extensão da orla. Longe da agitação está a Praia do Mucuripe, que por ficar próximo ao cais do porto, é comum se deparar com barcos de pescadores. Praticamente sem onda, é uma praia muito boa e bonita e tem um calçadão repleto de muito verde. A praia tem boa infraestrutura de restaurantes e bares, além de parquinhos e quadras esportivas para aproveitar o dia. A Praia da Sabiaguaba ainda é pouco conhecida por turistas, por isso é ideal para quem busca um local para fugir da aglomeração e tentar relaxar. Por ali também passa o Rio Cocó e o Rio Pacoti. A praia tem uma área rica em peixes e crustáceos que possibilitam a alimentação e a renda de famílias da região. Além do mar, o local conta com um mangue e piscinas naturais. E no fim da tarde, você ainda pode ver o pôr do sol do alto das dunas que contemplam a região. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E aí, Fábio, nossa capital aí mostrando que tem outros cartões postais, além, claro, do nosso principal, que é a orla da beira-mar de Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade linda, Gabriel, uma cidade que não deve nada a ninguém, né? Não deve nada a nenhuma capital, nenhuma outra cidade do mundo. Uma cidade que precisa ser mais ordenada nas suas questões turísticas e de infraestrutura, mais com relação às belezas naturais.
não deve nada a ninguém. Nós somos privilegiados de morar nessa cidade. Tanto não deve nada a ninguém, quanto a gente tem recebido no WhatsApp. Acho que todo mundo sabe, Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar hoje pela semifinal da Copa Sul-Americana e mais de 20 ônibus com torcedores corintianos já chegaram aqui na capital, fora os que vêm de avião ou de veículo próprio. E onde é que eles foram? O primeiro local que eles foram para a Praia do Futuro, curtir um pouquinho, já que em São Paulo, capital, eles não têm essa faixa litorânea, né? Então só mostra quanto a importância disso na nossa capital, né? Com certeza, e essas imagens e a questão turística da capital Fortaleza circula todo o país, circula inclusive no mundo. O que a gente espera é que esse pessoal também esteja aqui para conhecer mais sobre o nosso turismo, nossas praias, e que a gente tenha mais tarde um jogo tranquilo, ordeiro, na paz, e que o bom espetáculo do futebol prevaleça. É isso. E agora falando um pouquinho de política, porque André Figueiredo reassume a presidência do PDT Ceará, prometendo unidade e respeito às decisões partidárias assumidas pela executiva da agremiação. Interna no partido. 2. A não emissão de nenhuma carta de anuência para qualquer companheiro que seja. E 3. Nenhuma aproximação com o governo Elmano sem uma prévia conversa entre eu, Lupe, Cid e Elmano. Lamentavelmente, o que nós vimos no decorrer desses 3 meses foi que nós tivemos cada vez mais dificuldades em relação à pacificação. Nosso partido continua sendo pauta em jornais de forma negativa, com os ânimos sempre acirrados. Foi emitida uma carta de anuência para o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, sem ter tido a discussão prévia com a direção nacional do partido. E na última sexta-feira já se vislumbrava que seria pautada o apoio ao governo Elmano. E nós mostramos, inclusive, uma resolução da direção nacional, que até mesmo a participação de filiados do partido em governos que nós não ajudamos a eleger, precisava ser discutido previamente com a direção nacional. Sem entrar aqui no teor das discussões que, lamentavelmente, culminaram com a nossa saída daquela reunião, né, e foram momentos muito tristes na história do PDT. Meu companheiro Flávio Torres, que é testemunha viva disso daqui, sabe bem do que eu estou falando. Eu não recordo de uma reunião que tenha terminado de uma forma tão lamentável, mas não dá para a gente efetivamente continuar convivendo com toda essa, digamos assim, esse desarranjo institucional que está o PDT. E o desrespeito que foi feito com companheiros que inclusive respondem nacionalmente por um movimento que é o companheiro Roberto Viana, o movimento cultural da Cerveira, presidido nacionalmente pelo Roberto. Então, sem maiores delongas, nós ouvimos muito, conversamos nesses últimos dias com alguns companheiros do Diretório Regional, do Diretório Municipal, com o companheiro Ciro, com o companheiro Lupe, e resolvemos voltar à presidência do PDT estadual. Que momento, hein, do PDT? Que momento do PDT, né? Uma das agremiações partidárias mais tradicionais do Brasil, e aqui no Ceará também não é diferente, vive aí nos últimos meses um verdadeiro pandemônio dentro da sua estrutura política, no seu quintal, na sua casa, né? Existe um partido hoje dividido, um lado seguindo as orientações do senador Cid Gomes, que assumiu o partido por um período aí de 3 a 4 meses. Do outro lado, o histórico pedetista André Figueiredo, deputado federal, que ao longo de uma trajetória de mais de 30 anos como filiado ao PDT, conhece as bases do partido, conhece a história pedetista e que agora retoma o comando do partido para exatamente agregar o projeto político que se configura, que é a reeleição do prefeito José Sarto, né? Todos esses meio termos e essas flechas lançadas de um lado por outro, acaba que prejudica esse processo de construção da gestão da cidade de Fortaleza. Isso interfere, inclusive, na produção da imagem pública do prefeito José Sarto, já que dentro do seu partido ele não consegue aí encontrar uma unidade
não consegue encontrar um direcionamento coerente, 100% para o seu processo de reeleição. E só te interrompendo rapidinho, você não acha que isso não se deixa transparecer para a população? Porque quem está em casa pode pensar, olha, se ele não é unanimidade nem dentro do próprio partido, por que eu vou votar nele? Claro, isso faz todo sentido. E te digo outra coisa, esse tipo de briga, de acirramento político dentro da unidade partidária, ela causa antipatia na população. Inclusive, isso foi fala do presidente André Figueiredo, quando ele disse no começo desse diálogo aí, que o partido vem aí se configurando, aparecendo nas manchetes da imprensa local como um partido de briga, de acirramento, maculando de forma significativa o conceito do PDT, um partido, como eu disse, um partido que vem num processo de construção histórica muito longo no Brasil, participando das decisões, das tomadas de decisões e dos avanços dessa nação, e que aqui em Fortaleza, a quarta maior capital do país, no estado do Ceará, um estado tão importante para o desenvolvimento do Nordeste do Brasil, não pode existir esse tipo de acirramento. Mas entendam, essa discussão ainda vai longe. Essas ações, essas picuinhas ainda vão aí percorrer as manchetes dos jornais, dos programas de televisão, causando ainda mais antipatia da sociedade. Até porque, além desse racha dentro do próprio PDT, tem também a rixa, ou racha, como quem quiser entender melhor entenda, com o PT, por conta das eleições do ano passado, né? Então isso sai de fora do partido também, né? Com certeza, essa questão da aliança com o PT, essa já praticamente não existe mais, porque isso vai depender muito da estruturação do diretório. Lembrando que André Figueiredo tem um papel diferenciado hoje na estrutura do PDT nacional. Então a orientação vem do Carlos Lupe, a orientação vem de cima. E aqui, em se tratando de Ceará, esse distanciamento da base do governo Eumano de Freitas é bem lógico, é bem evidente, né? São 13 deputados estaduais aqui que estão desenvolvendo um papel de oposição, de uma oposição fiscalizando as ações do governo do estado, de alguma forma propondo algumas iniciativas também, lá aí com seus deslizes ou não, mas estão propondo também. Mas o PDT é oposição. Essa é a orientação, segundo o André Figueiredo, para que se exista uma possível aproximação com o governo do Eumano de Freitas, a conversa precisa existir entre ele, André Figueiredo, Carlos Lupe e o próprio governador Eumano de Freitas, né? Precisa existir essa tríade aí de figuras públicas, de orientadores partidários, para que se possa aí pensar numa possível união com a atual gestão. Mas eu considero isso muito distante. O próximo pleito eleitoral está se aproximando, a capital do estado do Ceará, Fortaleza, tem esse diferencial. Geralmente a capital ela direciona as outras ações dos municípios e a gente consegue perceber um distanciamento evidente aí das estruturas do PDT com o PT. Então, essa construção da reeleição do prefeito Zé Sarto está prejudicada por conta desses acirramentos. E muitas vezes essas disputas, nós já tratamos sobre isso aqui, essas disputas políticas prejudicam o desenvolvimento do estado e prejudicam o desenvolvimento da capital, porque os programas em parceria, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado do Ceará, esses programas acabam sendo interrompidos ou caminham de uma forma muito lenta. Basta olhar a famosa Ponte dos Ingleses, que a reforma está acontecendo. Eu estive lá na segunda-feira e está acontecendo, mas a passos de tartaruga. Isso, agora a gente vai falar de outro assunto, porque houve uma audiência pública para discutir o Estatuto da Pessoa com Obesidade e o evento contou com a presença da deputada Simone Pereira, do estado do Piauí. E aí, Fábio? Importância? É importante, são políticas públicas com relação à obesidade que precisam ser trabalhadas no governo do estado de Ceará. Foi a iniciativa da deputada Gabriela Aguiar, que vem fazendo um trabalho muito intenso com relação a debates como esses, obesidade, que é um problema que vem crescendo no estado do Ceará. As estruturas, tanto de educação como de saúde, que são os serviços públicos mais próximos à população, precisam se adequar a essa situação da obesidade, tanto na questão do tratamento e da orientação correta, como na questão da estruturação das unidades de saúde, para receber a pessoa que está acima do peso, para receber o obeso.
Então é uma iniciativa louvável aí do Parlamento Estadual, na pessoa da deputada Gabriela Aguiar, e como eu disse, vem buscando debater iniciativas importantes através de audiências públicas e também buscando a parceria com outros estados para que se possa construir mecanismos reais, políticas públicas reais que vão poder interferir de forma positiva na vida do cidadão, né? E nesse caso, do cidadão obeso. Importante, está de parabéns, vamos aguardar novidades efetivas, né? Novidades que venham, novidades e projetos e iniciativas que venham a acontecer aí na estrutura do governo do estado. Até porque eu creio que o cidadão que é obeso, ele vai precisar ainda mais da estrutura de saúde do estado e do município do que uma pessoa que não é obesa, né? Sim, com certeza. A obesidade, ela acarreta outros problemas, né? Como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, um funcionamento do coração mais intenso, exatamente pela carga corporal. Eu não sou cardiologista, mas é o que a gente entende sobre a questão da obesidade e precisa ter um monitoramento correto por parte do poder público. Porque aí entra nutricionista, entra nutrólogo, entra cardiologista, entra também, muito importante, o psicólogo. Atividade física, o psicólogo, a atividade física, todo esse conjunto de acompanhamento, né, que precisa acontecer e principalmente o monitoramento, tomar conhecimento das pessoas obesas no estado do Ceará, saber quem realmente está bem acima do peso e que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Até também a educação para todo o público, né? Porque se educa antes, a gente vai ter uma queda maior de casos de obesidade, né? Sim, com certeza, a educação. E aí envolve os municípios, porque a gente precisa partir dessa educação já no ensino fundamental, dessa educação nutricional, dessa educação também relacionada ao bullying, ao combate ao bullying, né, contra as crianças que estão acima do peso. Então, é todo um processo construtivo que precisa acontecer a partir da iniciativa pública, das escolas municipais, das estruturas de saúde municipal, chegando até o Estado. É toda uma cadeia produtiva em defesa da pessoa obesa e também na questão do tratamento. E a educação pode entrar aí também, por exemplo, a UES, a Universidade Estadual do Ceará, tem curso de nutrição, tem curso de educação física. Por que não dar uma oportunidade de estágio para esses jovens, futuros educadores físicos e futuros nutricionistas, para tratar dessas pessoas, para ajudar essas pessoas? Essa é uma iniciativa interessante, a formalizar convênio de cooperação técnica com a academia, né? A academia, a UES, a UFC... que já tem os seus projetos, inclusive. Já tem seus projetos e são instituições voltadas para formar profissionais qualificados. E esses profissionais que já estão aí terminando seus cursos podem sim prestar serviço para a prefeitura e para o governo do estado no sentido de orientar. A questão da obesidade cresceu muito pela pandemia, né? Foram 2 anos e alguns meses aí todo mundo muito recluso, todo mundo comendo pizza, ansioso e aí comendo tolice, né? Comendo coisas que ali só... Todo mundo ganhou peso. Então, hoje nós temos um retrato disso, que é o aumento da obesidade. Então, é preciso que haja, sim, essa ligação do poder público, esse oferecimento de condições para que a pessoa obesa tenha um atendimento mais específico nas unidades de saúde, tanto dos municípios como no governo do estado, e a Assembleia Legislativa promovendo esse debate tão importante para a saúde pública. E a deputada estadual Gabriela Aguiar se reuniu no Palácio da Abolição com o governador Eumano de Freitas e prefeitos da sua base aliada nesta quarta e quinta-feira. O evento contou com a presença de diversos prefeitos, como Patrícia Aguiar de Tauá e outros. As reuniões aconteceram de forma individual entre a deputada, governador e cada prefeito. Abre aspas, foi uma excelente oportunidade para cada gestor municipal apresentar suas demandas diretamente ao governador Eumano e estreitar as relações com os executivos. Os encontros foram produtivos e tenho a certeza que muita coisa boa vem por aí, a partir da parceria entre municípios e governo do estado, destacou Gabriela Aguiar. Esse tipo de ação é louvável exatamente por conta das representatividades. O grupo
do presidente do PSD, Domingos Filho, ex-deputado estadual, foi presidente da Assembleia, e tem aí a presidência do PSD no estado do Ceará. Essa aproximação com o governo do estado é salutar, é importante exatamente porque cada município tem suas peculiaridades, tem os seus problemas localizados. E quem leva essas demandas de uma forma mais direta é o deputado estadual, não deixa de ser o deputado estadual que conhece muitas vezes ali em loco os problemas. Então, a questão política partidária, ela fica em segundo plano nesse momento. É do interesse do governo do estado promover esses debates aí descentralizados. Nós debatemos isso às terças aqui, também no programa Olhar Municipal, essa descentralização do poder, do governo. O governador deixando ali o Palácio de Abolição e percorrendo as mais diversas localidades desse estado e recebendo essas representatividades a partir dos deputados estaduais que levam os seus prefeitos, os prefeitos que têm ligações com a sua estrutura partidária para conversar diretamente com o governador e ali traçar o entendimento sobre as questões próprias dos municípios e atendendo, na medida do possível, na medida do planejamento orçamentário do governo do estado, atendendo essas demandas. Eu considero importante esse tipo de ação, porque aproxima a realidade do estado, do seu gestor, e isso pode promover mudanças em médio prazo, mudanças positivas, aplicação coerente e eficaz do orçamento público através dos projetos que estão ali todos alocados e disponíveis nas secretarias que pertencem ao governo do estado. Falando em orçamento público, Fábio, a gente tem denúncia da nossa população aqui para falar no próximo bloco, nosso tempo já está se esgotando, mas de que os profissionais da enfermagem da rede privada, mesmo com a aprovação feita no último dia 12, ainda nesse início de mês não estão recebendo o salário já com os devidos acréscimos que deveriam ter sido dados. Mas é direito, né? Isso é assunto para o próximo bloco, né? Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas fica aí que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira. A gente pede desculpa pelas falhas técnicas que a gente teve agora há pouco. No bloco anterior, Fábio, a gente estava falando justamente sobre orçamento e a denúncia de que os profissionais da enfermagem da rede privada não receberam ainda esse salário desse início do mês referente ao trabalhado no mês passado mesmo, com o piso tendo sido aprovado no último dia 12. E aí? Como é que fica? Essa questão do piso da enfermagem é uma novela gigante. Parece aquela novela mexicana, né? Mas o que é que falta? Planejamento. Então, não se admite a falta desse pagamento. Né? A gente não consegue entender por que isso não aconteceu. Não é legislação? Não tem que ser cumprida? Então, cabe aos gestores privados também, os diretores financeiros dos hospitais privados, se ordenar, se organizar para pagar o que é de direito aos profissionais de enfermagem, que estão esperando, que estão nessa fila por esse reconhecimento há muitos anos. Então, o alerta para a iniciativa privada também é o mesmo para a iniciativa pública, planejamento orçamentário, saber definir as regras, saber cumprir a lei e tirar de onde tiver que tirar, diminuir o que tiver de diminuir, mas pagar o que é de direito aos profissionais de enfermagem. Então, esse recado é para os gestores públicos e os gestores dos hospitais privados, que precisam fazer valer o direito adquirido através de legislação específica. E se o governador do estado, Eumano de Freitas, e outros governadores do Nordeste pedem para ampliar a participação dos estados no orçamento. Essa questão de orçamento público é uma coisa séria, né? Os governadores, eles conhecem aí suas demandas, os governadores sabem, ou pelo menos é para saber, a gente falou no bloco anterior, né, da importância da descentralização do governo para que os gestores públicos possam ali entender quais situações precisam ser resolvidas e atendidas de imediato com relação ao orçamento público federal e esses consórcios que são criados
de estados para ali, de uma certa forma, promover um debate mais amplo junto ao governo federal, é de extrema importância. Então, o Consórcio Nordeste, no primeiro momento, foi criticado pela sociedade por uma série de ações aí que a gente considera desastrosas. Mas, nessa segunda pauta, que é oferecer contribuição técnica para o desenvolvimento do orçamento público federal, é importante. Porque cada governador conhece o seu território, cada governador tem um entendimento do que precisa acontecer e qual apoio, qual suporte do poder público federal ele vai precisar. Então, de imediato, essas ações do Consórcio Nordeste, elas são válidas e precisam ser bem avaliadas pelo governo federal para que tenham suas demandas atendidas. A região Nordeste, historicamente, é a que mais sofre com a falta de orçamento, com a falta de políticas públicas mais específicas, mais evidentes. A gente torce aí para que essa ação aconteça em tempo hábil e a gente possa ter os benefícios de um orçamento público federal aplicado de uma forma mais coerente aqui no Nordeste. É isso, a Federação das Associações Comerciais do Ceará, SEBRAE e a SET se unem para a apresentação do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. O objetivo principal do evento é estimular e apoiar a implantação dos conselhos estaduais e municipais, possibilitando disseminar a mentalidade empreendedora da mulher, difundindo e promovendo o associativismo. Na oportunidade, serão apresentadas metas, conceitos e objetivos, visando o desenvolvimento de estratégias para planejar e proporcionar ações reais para os avanços econômicos de mulheres empreendedoras. A associação, esse evento aconteceu no último dia, na semana passada, não me recordo bem o dia agora, mas foi em Tauá, de extrema importância nessa questão do empreendedorismo feminino. É uma ação da Associação Comercial do Ceará, que tem à frente o nosso querido amigo João Porto, empresário, e que tem à frente da questão dos conselhos, né, de Economia da Mulher e de Cultura, a Hortência, a doutora Hortência, que faz um trabalho importantíssimo no sentido de incentivar o empreendedorismo nas cidades, nessa questão feminina. Vale ressaltar que esse evento contou com a participação de pessoas ligadas à prefeita Patrícia Aguiar de Tauá, que representaram a prefeita, que tem a sua veia empreendedora, que incentiva essas ações. Então, a ACC está de parabéns, a doutora Hortência, que coordenou essa ação e que promete aí desenvolver um trabalho mais amplo, incentivando a criação dos conselhos municipais de economia e de cultura nos municípios. A gente, inclusive, vai trazer a doutora Hortência para falar um pouco mais sobre isso no programa Olhar Municipal, para que os municípios tomem conhecimento da importância desse trabalho com o empreendedorismo feminino. E as delegacias no Ceará estão enfrentando falta de água potável. A Secretaria do Planejamento e Gestão confirmou o problema no sábado. Os policiais civis foram instruídos a trazer sua própria água, sem explicação fornecida. A CEPLAG explicou que a suspensão ocorreu devido à irregularidade detectada na empresa fornecedora de água registrada nos preços do estado do Ceará, resultando na imediata interrupção do fornecimento de água para os órgãos. A Secretaria está tomando medidas como o cancelamento do contrato com a empresa fornecedora e a busca de um novo fornecedor emergencial. Complicado, né? A Polícia Civil há muito tempo está na UTI. Os últimos governos, essa instituição tão importante para a sociedade cearense, que é a Polícia Investigativa, a polícia voltada a elucidar casos diversos, diários, que todo dia se faz BO, a Polícia Civil vem vivendo dias difíceis de abandono, de desestrutura, as delegacias sucateadas, as delegacias sem estrutura de pessoal adequado, capacitado, também de equipamentos que precisam funcionar, que a gente se depara hoje, são com computadores velhos, são com estruturas físicas, inclusive de birô, enfim, tudo está sucateado na Polícia Civil do Estado de Ceará. Essa questão da água me chamou muita atenção para identificar o nível de abandono, Gabriel, da Polícia Civil. Falta água nas delegacias de polícia.
um princípio básico de sobrevivência humana para quem está ali trabalhando, para quem chega a uma delegacia de polícia para ali fazer o seu BO, receber outras informações, ou seja, o total deboche com a estrutura da Polícia Civil no estado de Ceará. O governador Eumano de Freitas, mês passado, fez uma fala no sentido de reordenar essa instituição, de criar mecanismos que vão ali melhorar a qualidade de vida de quem trabalha, da estrutura física, e até falou num concurso público para alocar novos policiais civis. Tomara que isso aconteça, mas hoje a realidade é totalmente diferente. É abandono, é descaso, é falta de compromisso com a Polícia Civil, e as autoridades precisam atentar para isso, e as associações representativas da Polícia Civil também precisam atentar e cobrar ações imediatas do governo do estado de Ceará, porque a polícia precisa ser respeitada e a sociedade também. É isso. O antigo centro de convivências para idosos localizados no Eusébio encontra-se abandonado pela gestão. O equipamento público, que chegou a atender aproximadamente 300 idosos em 2 turnos com diversas atividades inclusivas, encontra-se sucateado e sem nenhuma assistência por parte do Executivo, servindo apenas para depósito de lixo, local para comércio e uso de drogas e vandalismo. A piscina é um grande esgoto a céu aberto e um vetor de proliferação de doenças. O prédio, que foi doado pela freira irmã Ambrosina na década de 1970, possui espaço físico suficiente para o desenvolvimento de inúmeras ações que podem melhorar a qualidade de vida dos idosos que residem na cidade. Mas, infelizmente, o que se pode ver é a ausência total de compromisso do prefeito Acilon Gonçalves com a revitalização do centro. O vereador Francisco França solicitou por requerimento informações sobre a existência de algum plano de reforma do local para a retomada das atividades. O documento foi encaminhado ao Poder Executivo. Eu estive presente na última segunda-feira com o vereador Francisco França, ali do município do Eusébio. Estive presente aí no centro de idosos. Um equipamento público de extrema importância, né, na valorização das políticas inclusivas, as políticas que têm como objetivo criar qualidade de vida para as pessoas acima dos 60 anos. Inclusive, nós estamos no mês do idoso, né, no mês alusivo ao idoso. E o que eu pude observar em loco, e vocês tiveram a oportunidade de ver as imagens aí, é um total abandono do equipamento público. A piscina serve como depósito de mosquito de dengue, ali para proliferar o mosquito da dengue. A estrutura física completamente sucateada, janelas e portas quebradas, fizeram um buraco no prédio, que o prédio tem uma extensão interessante, a gente está podendo ver as imagens de novo aí. O prédio é grande, o prédio poderia abrigar uma série de atividades diárias em apoio ao idoso, mas hoje o que a gente consegue observar é esse sucateamento aí que você pode ver. O vereador Francisco França entrou com um requerimento na Câmara Municipal do Eusébio solicitando informações sobre a possível retomada, né, das atividades nesse centro, com uma reforma adequada, com a reestruturação do centro de apoio ao idoso, e se existe alguma possibilidade de voltar a funcionar. Enquanto isso, o Executivo não respondeu ao requerimento do vereador, e essa é a realidade que o povo do Eusébio encontra nessa cidade. Abandono, sucateamento, esse equipamento hoje é utilizado como ponto de venda e de consumo de drogas lícitas e ilícitas, e quem perde com isso é a sociedade. O povo do Eusébio precisa desse equipamento, a população brasileira, de um modo geral, envelhece, e as políticas de qualidade de vida do idoso precisam ser prioridade nas gestões. E o Acilon Gonçalves é médico, né? Ele deveria entender da importância de se criar essa estrutura, de manter uma estrutura de apoio à saúde do idoso e às políticas públicas inclusivas. Mas a realidade é outra. É isso, o Da Hora vai para a sua segunda pausa, mas fica aí que já já nós estamos de volta para o nosso último bloco.
Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira. E olha, pessoas que pediram anonimato apontam que está faltando material para cateterismo no HGF e no Hospital do Coração. E acrescentaram que é costumeiro também faltar muita coisa no fim do mês. É problema recorrente. Os profissionais de saúde já teriam se acostumado e nem denunciam mais. A saúde do nosso povo, no caso, é sempre negligenciada. O governador que assumiu com o slogan "Cuidar das pessoas" precisa conhecer a realidade de quem busca uma unidade de saúde e a frustração do corpo de profissionais. Outro exemplo é ver o número de pessoas nas filas do SUS para cirurgia simples de catarata, pessoas que estão ficando cegas por omissão dos órgãos públicos. E aí, Fábio? Essas denúncias elas chegam cotidianamente aqui na redação da TV União. São reclamações permanentes, né? De falta de insumos, falta da gaze, falta da agulha, da seringa, né? Da injeção, de material básico para o desenvolvimento da saúde nas unidades hospitalares. De material que precisa estar disponível ali nas unidades de saúde, na questão da urgência, da emergência e dos tratamentos prolongados das pessoas que estão ali internadas, mas que, por incrível que pareça, não tem esse material, falta esse material, né? Tanto em postos de saúde da rede pública municipal, como nas unidades de saúde de longa permanência, que são os hospitais, a saúde secundária. Então, o que é que a gente precisa entender? Falta dinheiro? Será que falta dinheiro? Acho que não. Falta uma programação financeira para comprar esse material? Também acredito que não. E o que é que está faltando? Por que está faltando esse material nos hospitais? O Hospital do Coração, aí que salva a vida há muitos anos, né? O hospital referência nacional no tratamento e no transplante de coração, sofre com sucateamento, sofre com a ausência aí de insumos tão importantes para a manutenção das vidas e para o andamento correto dos tratamentos. Fica aí o alerta ao governador Elmano de Freitas, que prometeu cuidar das pessoas. Esse slogan ele traz consigo, desde quando foi candidato a prefeito de Fortaleza, no seu slogan também, como candidato a deputado estadual, foi eleito deputado estadual, e como na campanha agora para governo do estado, a mesma fala, o mesmo discurso. Então, governador, está na hora de cuidar das pessoas. Não pode deixar faltar insumo nas unidades hospitalares, nos hospitais, não pode deixar faltar água na Polícia Civil, nas delegacias de polícia. É importante que se atente para isso, é importante que se cuide das prioridades. Saúde, segurança pública, educação são questões prioritárias para qualquer gestão, porque são ações que tratam diretamente da população, são ações que tratam diretamente do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. E ainda falando de saúde, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que aproximadamente 2,6 milhões de pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a erros médicos evitáveis na assistência à saúde, o que equivale a 5 a cada pacientes por minuto. Os principais erros estão relacionados a diagnósticos, prescrição e uso de medicamentos, além do impacto direto na vida dos pacientes. Os erros de medicamento, prescrição, por exemplo, resultam em um custo de mais de 40 bilhões de dólares por ano. Diante desse cenário, desde 2019, a entidade instituiu o 17 de setembro como Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção global para essa questão. Essa questão do diagnóstico precoce, de um diagnóstico, ela é fundamental, né? No processo da manutenção da saúde e da preservação de vida das pessoas. Você chega muitas vezes num posto de saúde ou até num hospital privado, o médico ele te avalia em 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos você recebe ali a sua consulta, o seu atendimento médico. O que causa estranheza, o que faz com que realmente se desperte aí essa preocupação com os diagnósticos errados, com os encaminhamentos médicos errados, e aí esse número de mortes, esse número de erros médicos que precisa ser
mais trabalhado nas gestões, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. Existe aí esse movimento no sentido de se preservar vidas, de garantir a saúde das pessoas, independente de onde ela esteja sendo atendida. Porque saúde é um direito constitucional e precisa ser cumprido à risca, né? E aí fica o alerta aí para o Conselho de Medicina, para o Sindicato dos Médicos, que se cria aí uma nomenclatura, um protocolo mais eficiente e mais preciso já nas consultas. Primeiro nas consultas, depois para o encaminhamento dos exames. Mas já na consulta é importante que o médico trate o paciente, avalie de uma forma mais precisa para diminuir esses índices aí. É isso, e municípios como Guaramiranga e Baturité já são vistos como centros de turismo cearense. Abre aspas, o polo de ecoturismo da Serra de Baturité é uma região com potencial para atividade turística integrada à natureza. Fecha aspas, destaca Irvana Albuquerque, secretária de Turismo do Ceará. Atento ao diferencial dessa região serrana do estado, o deputado apóstolo Luiz Henrique pediu a criação regional do Maciço do Baturité. A proposta foi aprovada em sessão itinerante na Assembleia em Baturité. Abre aspas, se for acatado pelo governador do Ceará, o projeto irá fomentar e fortalecer o desenvolvimento turístico e cultural de cerca de 13 cidades, estimulando a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos e incentivo ao turismo e à cultura. Fecha aspas, foi o que disse o deputado. Os consórcios de gestão pública não deixam de ser uma inovação em termos de gerenciamento, né? Isso acontece na saúde, acontece em outros setores sociais e com relação ao turismo é uma iniciativa interessante aí do deputado apóstolo Luiz Henrique, que visualizou a possibilidade de se criar um consórcio voltado para o atendimento turístico ali da região do Maciço de Baturité. É uma iniciativa que pretende criar aí um planejamento específico para a região, apresentando as potencialidades de cada município no setor turístico, atraindo aí não só o turista, mas também a iniciativa privada, que vai poder investir em estrutura, que vai poder investir em capacitação, em formação aí de um núcleo de atendimento a essa região. É uma matéria interessante, foi apresentada na última sessão itinerante ali na Assembleia, que foi no município de Baturité, que tem à frente o meu querido amigo Herbert Mota, está fazendo um trabalho diferenciado, sem sombra de dúvidas. E a gente espera que haja aí uma avaliação por conta do governo do Estado, que se promova esse debate, que se aprimore aí a iniciativa do deputado estadual e que essa relação legislativo-executivo, que precisa trabalhar harmonicamente, possa produzir mais uma iniciativa interessante e que vai atender essa região do estado do Ceará, gerando emprego, gerando renda, gerando economia, circulando a economia dos municípios. Municípios esses estão sucateados, estão necessitados de injeções financeiras. E aconteceu ontem o lançamento da campanha nacional de multivacinação na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Anísio Teixeira, no bairro da Palpina, no local, e no posto de saúde vizinho. Foram oferecidas todas as vacinas para a faixa etária para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa busca imunizar mais de 90% do público-alvo para BCG e 95% para as demais vacinas. A unidade faz parte do programa Saúde na Escola do governo federal, focada na inserção de temas prioritários na proposta pedagógica das escolas, como a vacinação. Esse programa tem como meta estabelecer esse link, né, saúde e educação, promover essas sessões de vacinação dentro das escolas, onde os alunos estão ali matriculados e precisam dessas imunizações. Esse calendário vacinal acontece todo ano, agora com o incremento da própria vacina contra a Covid, né, que passa a fazer parte aí do calendário anual de vacinação. E essa ligação entre os poderes federal e estadual, elas acontecem de uma forma muito eficiente,
eficaz na produção de uma teia de atendimento vacinal que pode salvar vidas, que pode diminuir a incidência de doenças que podem causar marcas para a vida inteira. Então, são iniciativas como essa que levam a população a acreditar numa eficiência maior dos poderes, dos gestores públicos e que precisam acontecer, né, de uma forma mais intensa no governo do Estado. O Elman de Freitas vem promovendo esses debates e essa parceria também com os municípios no sentido de se criar essa grande interligação, cidade, Estado e governo federal. Vamos imunizar é preciso. É isso, o Da Hora dessa terça vai chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença, Fábio, e pedir suas considerações finais rapidamente, por favor. Deixa eu só mandar um abraço para a Gabi, minha querida amiga Gabi, ali do gabinete do vereador Marcelo Lemos, e eu quero aqui homenagear o grande ex-senador Álvaro Dias, uma das figuras públicas mais capacitadas desse país. Quando o governador do Paraná saiu do governo com 92% de aprovação, um grande construtor da boa política, da política voltada para servir a população, servir a sociedade. E quando o senador aí desenvolveu um trabalho forte, tanto na construção de boas ideias, de boas leis importantes para a sociedade, como também nos mecanismos de fiscalização. Eu recebi o livro A Travessia, do senador Álvaro Dias, uma biografia sobre a sua história na vida pública. Eu me sinto aí lisonjeado com esse presente e aqui fica a minha homenagem, o meu agradecimento ao senador Álvaro Dias. É isso, Gabriel, eu queria agradecer a sua presença e dividir conosco aqui o Da Hora dessa terça. É isso, eu queria primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha diariamente e pedir para você que participe com a gente através do nosso WhatsApp e nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso, você fica agora com o programa do Ferreira Aragão e depois tem Esporte União, tá bom? Grande abraço e até amanhã.